Vamos passar para a próxima semana, a quarta e última semana de julho. Vai começar no dia 24. O Sol já tá mais do que ingressado em Leão, Mercúrio já está se afastando desse bom aspecto, mas ainda tem algum andamento, tem alguma repercussão, esse bom aspecto aqui de Mercúrio com o Júpiter, que é um aspecto que a gente já viu que semana anterior são vários dias em que ele está se fortalecendo. A Lua ainda em Gêmeos, no domingo, já se aproximando muito, né? E ao longo do dia ela vai formar esse bom aspecto, esse trígono com Saturno, e aqui o que a gente tem é que essa quadratura que vai ficar perene assim, durante um tempão, mais ou menos nos mesmos graus de Saturno com o Urano. E reparem que cada vez mais o Marte vai se aproximando. E quanto mais ele se aproxima, mais a coisa fica perigosa, porque ele está tocando dois maléficos por aspectos. O próprio Mercúrio, nessa data, 24 de julho, inaugura um período de também 3, 4 dias ao longo da semana, com quadratura com Mercúrio, vai fazer quadratura com Urano, vai pegar a semana inteira, vai pegar o fim do mês todinho. O fim do mês de julho, ele é eivado de teimosias, desentendimentos, competitividades intelectuais, ainda que estejamos sob esses bons aspectos do Sol com Júpiter, mas essas competitividades intelectuais, essas coisas que as pessoas vão querer tentar sobressair para mostrarem-se melhores na frente dos demais, sabe essa coisa que as pessoas fazem assim, por exemplo, todo mundo parece que esse raciocínio do torcedor de futebol, ele está impregnado em todas as outras instâncias. Se você tem uma vida acadêmica, aí você fala assim, mas o fulano de tal, aquele professor fulano de tal, é muito melhor do que o outro fulano. Aí vem o outro e diz que não, aí começam a brigar por causa disso. Né? Essa é uma competitividade que às vezes é estendida a terceiros. E às vezes aquele artista é muito melhor que o outro, mas o outro não é dedicado a esse estilo de arte, ele é dedicado àquele outro. Não, mas é uma porcaria aquilo ali. Então existe um recrudescer dessa competitividade que assim podem ocorrer casos completamente desnecessários e nada engraçados, nada divertidos, né? Que às vezes a pessoa faz isso como diversão, tipo fazer um comentário sobre uma coisa futebolística ou algo com um filme, né? Aquele diretor ali é uma porcaria, se fosse aquele outro ali que eu gosto mais, o filme seria bom, mas isso aí ficou ruim por causa daquele diretor. Às vezes é muito mais subjetivo do que propriamente dito uma coisa de fato, né? Então vamos passar por essas contendas intelectuais na forma de tentativa da pessoa própria, ela própria, se sobressair ou de fazer sobressair alguém que ela tem uma subjetividade com a qual ela partilha com aquele indivíduo, né? Então há esse espírito de torcedor futebolístico aqui para todas as áreas. Vai pegar a semana inteira, gente. Vai pegar a semana inteira. Vai pegar a quadratura com Marte, depois quadratura com Urano. E na medida que o tempo for passando, vai fazer uma oposição com Saturno. Esse bom aspecto da Lua com Saturno no domingo, dia 24, ele é assim, sempre que tem bom aspecto com Saturno, a gente tem que pensar em sobriedades, mas assim, é uma sobriedade muito relativa e restrita a pequenos grupos e a atividades que são exclusivamente dedicadas à produção de conhecimento, né? Que é Lua em Gêmeos, Saturno em Aquário. Pronto, saiu desse campo, o pau quebra, né? A pancadaria come. Aqui, no dia 25, segunda-feira, 25 de julho, o Mercúrio já em 12 graus, uma quadratura quase ficando exata, faltando ali pouca coisa para ficar exata. A quadratura aqui também já está em ação. Reparem que quanto mais isso aqui ficar exato, mais vamos ter a chance ali de uma quadratura T. Tá? Ao final da semana, isso vai ficar muito perto de ocorrer. Essa oposição está se desvanecendo, essa tensão já está menor. A Lua vai sair de Gêmeos, né, onde Mercúrio fica muito poderoso, vai ingressar no seu signo de domicílio e vai encostar em Câncer no dia seguinte, na terça-feira, dia 26, onde a Lua fica muito poderosa em Câncer. Então o que tiver ali e que formar aspecto com a Lua vai sofrer o gatilho lunar muito mais intensamente. Tanto vai valer para os afetos que se formam, para as reiterações de afetos, quanto para
questões mais belicosas. Vamos verificar aqui. Aqui, ó, a Lua no dia 26, terça-feira, já está em conjunção com Vênus. Ela já teria passado no dia anterior uma quadratura com Netuno, que a segunda-feira é um dia meio confuso mesmo, né? Meio perdido no espaço. As pessoas erram coisas assim primárias, né, numa fase como essa. Temos uma quadratura da Lua com Júpiter, Vênus com Júpiter, isso aqui intensifica muito o fator do espaçoso, do sem noção, porque é uma quadratura. Se fosse um bom aspecto, é justamente o contrário disso aí, né? São pessoas eticamente, né, muito valorizadas, né? Mas é um aspecto tenso. E com o aspecto tenso vem o pior, né? Vem o pior daquela condição. E nesse caso aqui, são relacionamentos que ficam com muita dificuldade de se fixar, especialmente quando não tem metas em comum. Aí é um tal de enjoar um da cara do outro, que não é brincadeira. Então, terça-feira, dia 26 de julho, Mercúrio em quadratura exata com Marte. E olha, esse é o dia, é um outro dos dias mais tensos, né? É o dia de bate-boca, o dia de desentendimento, aquela coisa do competidor futebolístico, né? Da torcedor que fica defendendo terceiros e se achando assim muito melhor, e às vezes por brincadeira, outras vezes por ódio mesmo, né? Essa condição assim, não recomendável para quem quer ter um bate-papo sóbrio, lúcido, que queira chegar a algum lugar com pessoas com quem assim, nem sempre há uma harmonia com elas. Nesse dia aí, se puder adiar, fica melhor, porque vai ter bate-boca no final, tá? A raiva, a teimosia, a tendência das pessoas ficarem irremovíveis das suas posições está muito mais acirrada aqui. Agora, passando para o dia 27, quarta-feira, dia 27, na última semana aqui do mês de julho, o Mercúrio, ó, aqui, olha a quadratura T que eu falei que estava se aproximando, ela já está começando a dar o ar de sua graça, formando quadratura saindo da quadratura com Marte, mas formando uma com Urano, e isso aqui, os dois estão em atuação, tá funcionando. Eita, Mercúrio me deixou rouco aqui. Estou falando do Mercúrio com Marte, fiquei rouco, daqui a pouco vai passar, vai melhorando aqui. Eu vou terminar essa live rouco. Isso é culpa do Mercúrio ali, ó, já tá saindo um pouquinho. Isso porque eu tô bebendo água ao longo da live, né? Mas, vamos lá, a voz vai ficar um pouquinho mais fina. Mercúrio em quadratura com Marte, com Urano e oposição com Saturno. Depois a gente fala, isso é interessante, fica didático para vocês. Às vezes a gente está abordando um símbolo, falando dele, pensando nele, né, elaborando-o mentalmente, e alguma coisa sincrônica ocorre, né, e alguma coisa tem tudo a ver. A minha fala foi interrompida aqui no meio com uma irritação na garganta, que é basicamente Mercúrio em quadratura com o Marte e Vênus em mau aspecto. Vênus que rege garganta, e no caso a respiração, né, Mercúrio, que uma coisa com a outra gerando irritação, né? E olha que curioso, estou falando exatamente de um aspecto que tem tudo a ver com isso. Então, ó, nessa data aí, 27 de julho, eu estou fazendo essa live um mês inteiro antes, né? Mas só de falar na característica, a gente pode viver uma situação sincrônica, né? É impossível recuar dessa condição. Quando a gente invoca a simbologia de um aspecto do inconsciente, o inconsciente se manifesta na gente, viu? E esse aqui acho que foi um exemplo muito claro. Foi até engraçado, mas agora a voz está voltando, perdi aqui uns 2 ou 3 minutos, né? Já fiquem aí sabendo que esse aqui é um dos efeitos dessa quadratura, precisamente de Mercúrio, Marte, e essas dificuldades ali que podem obstruir comunicações, secar as comunicações, torná-las impossíveis ou tendo que ter uma negociação para que elas possam ser eficazes durante esse período. A Lua está formando uma oposição com o Plutão no dia 27, quarta-feira. Esse aqui é um efeito muito breve, né? Até porque a Lua está formando oposição com Plutão em um aspecto com Netuno. É um efeito muito breve, é um catalisador de mau humor, isso aqui a gente já viu logo na primeira semana, está acontecendo ali na primeira semana, catalisador de mau humor, catalisador de situações que estavam soterradas e que vêm à tona, né? Isso vai valer para o dia 27, quarta-feira. Vênus já está se afastando aqui da quadratura com Júpiter, e a quadratura T formando ali já praticamente em funcionamento, deixando ali o final de julho bastante tenso, bastante complicado, muita atenção
com situações e locais reconhecidamente perigosos, locais que têm chances de passarem por situações violentas, né? Evitem o quanto possível, né? Ponderem bem uma condição em que um grupo inteiro possa se confrontar com o outro. Evita o quanto possível. O dia 28, quinta-feira, o Mercúrio assim, efetiva ali, já fica claro, né? A quadratura T. Tá muito difícil não só a forma de comunicação, como os mal-entendidos, as pressas em concluir, as dificuldades que as pessoas que querem destaque têm, né? Muitas vezes muita gente vai ficar competindo para ver quem é que ganha o destaque, quem é que ganha a fala mais considerada mais válida pelos demais durante essas fases aqui. Então, os discursos vão ficar muito mais intensos, muito mais violentos, muito mais inflamadores. Atenção para não cair nesse discurso. Vou chamar atenção para a dica que eu dei logo na primeira semana, que é atenção com o que é dito e que não é averiguado. Precisa averiguação durante uma fase assim. Mas uma vez averiguado, é preciso partir para a ação e não ficar com indecisões. Também acontece esse outro lado. Muito cuidado para não ficar dando ouvido a pessoas que têm algum grau de carisma ou de atenção, muitas vezes atenção midiática, e não tomar suas decisões de maneira lúcida durante uma fase como essa. No dia 28 fica muito claro. Em 28, 29, 30, vocês vão ver aqui, ó, o Mercúrio está cada vez mais próximo. Olha a quadratura T, como é que fica fortalecida com a entrada da Lua ali em Leão. Ela entrou em Leão no dia anterior, né, no dia 28, e no dia 29 ela já está em conjunção com o Mercúrio, fortalecendo, né, quintuplicando a potência desses aspectos difíceis que estão ocorrendo. Temos um Sol que assim seria um atenuante, não fosse ali até a intensidade com que esse aspecto difícil está ocorrendo ali no finzinho de julho. O Sol em bom aspecto com Júpiter é bom para quem pratica esporte. Aliás, essa quantidade enorme de coisas em Leão favorece a prática esportiva, as ações vigorosas, as coisas que são feitas de maneira nítida, as sinceridades. Aqui não temos necessariamente com o Sol. Júpiter não é sincericídio, mas esse Mercúrio, Marte aqui ele já está saindo da quadratura com Marte. Mas essas condições aqui, as pessoas ficam às vezes exageradamente imponentes. Nesse bom aspecto de Sol com o Júpiter, a imponência pode ser às vezes uma saída para a arrogância, né? A pessoa que é imponente, ela não necessariamente ela pega um pedaço de pau e bate no outro. A pessoa imponente, ela vai fazer como um sábio responde, né? Às vezes as pessoas vêm com 7 pedras na mão e o sábio coloca uma questão que às vezes o violento fica, e agora? Qual é a minha saída? A minha saída é esbravejar, né? Isso não tem saída. E essa seria uma alternativa. Vênus aqui está formando um bom aspecto com Marte. Isso aqui é bom para execução de vontades, para sair também da inércia, para fazer pessoas compactuarem com os mesmos objetivos, especialmente se forem para núcleos pequenos. Famílias, grupos de amigos, pessoas mais conhecidas, mas isso aqui é um favorecedor financeiro, desde que não seja com especulações exageradas. Isso aqui é um favorecedor financeiro sob vários aspectos. E aqui dia 30 de julho, ainda não terminou, falta um dia para terminar julho. Dia 30 de julho é a condição em que a Lua já está saindo dessa oposição aqui, e também da conjunção. A quadratura T está ainda bem formada, bem intensa. É a fase em que documentações, coisas burocráticas, tem gente que vai fazer greve, né, que pode realizar a demora na resolução de coisas que demandam documentos e assinaturas durante uma fase como essa aqui. Sol mais próximo desse bom aspecto, Vênus também mais próxima desse bom aspecto, apenas dando continuidade ao que a gente viu anterior ao dia 30, anterior ao sábado. E com isso a gente termina a última semana aqui, ó, no dia 31, domingo, que é o início da semana seguinte. No dia 31 de julho, a Lua volta a entrar em Virgem. A gente já viu ela entrando em Virgem em julho, né? Ali, na verdade, ela entra em Virgem no dia 30, né? Mas no dia 31 ela está plenamente ali em Virgem, fortalecendo as condições de Mercúrio. E reparem que o que eu venho falando sobre os dias anteriores, todos, continua valendo. Essa quadratura T aqui está intensa, né? Então, as tensões desencadeadas por coisas que são ditas, discursos escritos, documentos e
e questões até com causas a serem defendidas estão em voga, estão com sua plena potência. Ao longo do dia não vai haver outro aspecto, tem esse aspecto com Marte aqui que vai se formar exatamente só no mês seguinte. Vênus continua com esse bom aspecto e as outras coisas são meras continuidades. E com isso a gente encerra aqui a leitura do período todo, né? Eu vou aqui agora, depois do meu engasgo aqui, eu vou ver se tem algumas questões que eventualmente tenham chegado. Sim, chegaram algumas questões, eu vou respondê-las aqui rapidamente. O Alan Page diz aqui, por favor, você poderia falar o que pode ocorrer quando Marte passar no grau do eclipse de abril a 10 graus de Touro? O Marte funciona, Alan, como um gatilho, né? O eclipse de abril a 10 graus de Touro vai ter as suas características desencadeadas por um fator que não permite inércia. Então, quando ele passar ali a 10 graus de Touro, uma coisa que vai ocorrer, já digo aqui para vocês, entre os dias... começa ali com 9 graus, né? Vai ser dia 19, 20, 21... E dia 19, 20 e 21 de julho são os dias em que o Marte vai passar por cima desse grau do eclipse, né? Então, as situações, tanto as tensas quanto as situações promissoras reveladas ali pelo eclipse, todas desencadeiam. O trânsito de Marte ele é um gatilho muito mais potente do que o gatilho da Lua, que também é importante, mas porque o Marte vai durar mais tempo. A Lua vai durar algumas horas sobre um grau. O Marte ali vai, na órbita de tolerância, ele vai durar 3 dias. Então ele desencadeia promessas que o mapa do eclipse tem. Tá? Então, se tem pontos de erupção de conflitos, é ali que ocorre. Também se tem pontos de saída, de ganhos, de vitórias também. A Fátima Raposo pergunta, quando eu falava aqui do domingo, dia 10, né? Mercúrio e Saturno dá rock? Gostei da sua pergunta. Olha, depende do que você entende por dar rock, né? Aqui até o Cassiano fala, né? O Cassiano comentou. Cassiano Sotomayor. Mercúrio e Saturno está mais para canto gregoriano, música clássica, ao meu ver, porque rock é Marte e Urano, é uma coisa assim para as distorções da guitarra, né? Ou, às vezes a letra da música mais agressiva, ou o ritmo muito embalado, isso é Marte e Urano. Mercúrio e Saturno, como ele disse, está mais para canto gregoriano, música clássica. Eu diria que ainda mais. O Mercúrio e Saturno está mais para literatura e para tratados científicos, né? Uma coisa assim bem sóbria, bem dura, bem complexa, né? Para coisa assim difícil e que a mente tem que ter uma carga de atenção enorme, né? Mas tá, eu também acho que o Cassiano foi feliz ali também. O André Souza fez uma pergunta quando eu falava aqui do dia 27, enquanto eu me recuperava aqui do engasgo, tá? Vale para Portugal também? Vale para o mundo inteiro, André. Como eu disse, esse modelo de mapa que eu estou usando, ele ele não tem situação no local, ele é um mapa com o zodíaco solar, né? O zodíaco começa em Áries e termina em Peixes, então ele vale para qualquer localidade do mundo, né? Alguns locais que tenham uma certa predisposição vão manifestar isso muito mais claramente. A AndBR, me lembrando aqui que eu não falei da lua nova no dia 28, pois então falarei. Vamos ver aqui, ó. Isso, você tem toda a razão. Vamos ter uma lua nova. Olha, lua nova, como a gente já sabe, né? Quem não sabe fica sabendo agora, é sempre um fator que dispara o início de um ciclo, é um ciclo lunar, um ciclo de 28, 29 dias, tá? Dispara um ciclo lunar, é uma lua nova que vai ocorrer em Leão, tendo esse bom aspecto ali com o Júpiter, enquanto a lua nova ocorre, vai ser um fator de muita preponderância nisso que eu cheguei a mencionar ali. Eu não falei, mas a tendência foi falada, né? Tipo, um vigor muito grande, há esse fator de imponência e altivez nas resoluções, nas proposições filosóficas, nos saberes, nas saídas, nas viagens. Isso aqui é bom para quem, especialmente pelo fato de que a lua nova demarca um período grande, né? Demarca o desdobramento de um período de mais de 20 dias, né, quase 28 aproximadamente. Essa tendência aqui pode ser um atenuante para essa quadratura violenta aqui. Então claro que a quadratura não vai sair,
esse aspecto difícil não sai. Mas esse atenuante pode dar saídas, pode dar incrementos ao vigor festivo, ao vigor feliz que esse aspecto de trígono da Lua e do Sol com o Júpiter fornece. E Lua nova em Leão, né? Meio que a dramaticidade toma conta do mês, né? Toma conta do dia, toma conta da semana, toma conta do mês inteiro decorrente dali. Tá? É a dramaticidade, é o poder de gerar interesses, centro e focos de atenção. Isso é o que fica marcado ali para essa lua nova. Em princípio, esse seria um ponto a atentar, né? A Fabiana Maluf pergunta aqui: leoninos estão mais influenciados por essas quadraturas? No caso dessas aí em que o Mercúrio e o Sol estão em Leão, os leoninos também ficam bem impactados, mas leoninos, taurinos, aquarianos, e eu vou acrescentar aqui também os escorpianos, né, que são os 4 signos fixos que vão ser mais imediatamente, mais intensamente afetados por aquelas quadraturas ali. Mas todo mundo vai, mas quem leva a sacudidela um pouquinho maior são esses 4 aí. Gente, parece que não chegou mais nenhuma outra questão. Eu vou então concluir aqui a nossa conversa, vou encerrar aqui a nossa transmissão. Espero que todo mundo possa aproveitar ao máximo as dicas que foram dadas. Um beijão para vocês.